Fala galera, hoje eu quero ensinar para vocês a matéria mais fácil de todas de química, tá? Vocês vão sair daqui manjando essa matéria, vocês pediram e eu vou fazer esse vídeo porque eu faço o que eu prometo. Então, olha só, estequiometria, boiadíssima, cara. Vocês vão sair daqui manjando isso daqui porque eu vou explicar para vocês de um jeito que não tem como não entender. Então, se você já curtiu a ideia, fica aí até o final desse vídeo, tá? Clica aqui no like, se inscreve, ativa o sininho e bora pro conteúdo. Tá? Caso você não saiba, caso você seja novo no canal, meu nome é Thiago Rios, esse daqui eu aprenda qualquer coisa e aqui a gente fala sobre aprendizado acelerado. Então hoje você vai aprender de forma acelerada estequiometria. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber o que? Pré-requisitos. Né? Pré-requisitos é o quê? Proporção básica de matemática, que é uma das matérias mais simples de matemática que você tem que saber, tanto para matemática, para física, para química, para tudo, na vida. Se você fizer uma receita de bolo, você tem que saber proporção. Se você não sabe ainda, desculpa, mas não sei o que você está fazendo da sua vida. Vai aprender proporção. Segunda coisa, você tem que aprender balanceamento químico, que é um negócio também que não tem segredo, né, gente? Se entra duas moléculas de carbono, tem que sair duas de carbono. O carbono não se perde. Não pode entrar duas e sair três. Tem que balancear, tá bom? A gente vai aprender como faz isso daqui aqui. E tem que saber também a massa de cada um dos elementos, certo? Para você fazer os cálculos, mas geralmente isso daqui o exercício vai te dar. Então você não precisa decorar muito. E também não é difícil de decorar, né? Oxigênio é 16, carbono é 12, hidrogênio é 1 e alguns outros. E também você tem que saber alguns conceitos básicos de química, porque sem a base você não consegue fazer nada. Não adianta você pular etapas e querer fazer um negócio sem saber as bases. Então vamos lá. O primeiro exercício que eu escolhi aqui é esse aqui da FUVEST. Né? Então, nesse exercício, ele está dizendo o seguinte: coletou água do rio Tietê, tá? E percebeu que tinha uns bagulho louco lá. Tinha compostos orgânicos, né? Que eu diria quase radioativos. Então, ele pegou a água e tem esse negócio aqui chamado C6H10O5. Ok? Então, ele está falando que micro-organismos consumiram 48 miligramas de oxigênio. Admitindo-se que a matéria orgânica pode ser representada por esse bagulho louco e sabendo que sua oxidação completa produz CO2 e H2O, qual é a massa da matéria orgânica por litro da água do rio? Então, desculpa se você não entendeu nada, mas vamos traduzir aqui. Ele está falando que o nosso bagulho louco do rio aqui, ó, esse negócio aqui, ele faz oxidação, ou seja, mais O2. Então, isso aqui é um conceito básico de química. Quando fala de oxidação, significa que aquilo que a gente está, o nosso composto aqui, ele foi somado ao O2, ao oxigênio, certo? E isso daqui, como o exercício mesmo diz, resulta em CO2 mais H2O. Ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer no nosso exercício é o seguinte: a gente vai aprender a balancear essa birosca aqui. Você vai entender como que se balanceia e é bem simples. Qual que é a minha estratégia? Eu olho a reação em geral e eu vejo o que se repete e o que não repete. Então, por exemplo, tem aqui, aqui, aqui e aqui. O que isso significa? Se eu colocar um 2 aqui na frente, esse 2 ele vai afetar os outros dois, né? É meio difícil de balancear. Agora, se eu pegar o cara que está sozinho, tipo C ou H, o que acontece? Aqui eu sei que tem C, né? Eu tenho 6 e H eu tenho 10, certo? Do outro lado, o meu C aqui só tem 1. Então, o que significa? De 1 para 6, eu tenho que ter quanto? Eu tenho que ter 6, certo? Então, 6 moléculas de CO2. Digamos assim, eu não sei se é molécula o termo correto, mas eu chamo de molécula. Se não for, que se dane, funciona. Então, eu tenho aqui agora 6 carbonos. Oxigênio não, hidrogênio eu tenho 10, aqui eu tenho 2, né? 2 para 10 eu tenho que fazer o quê? Tem que multiplicar por 5, né, galera? Então, agora eu tenho H10. Agora eu vou somar, agora que eu já tenho isso daqui definido, tá? Isso daqui está fixo, eu não vou poder mudar mais, porque senão vai cagar meu balanceamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalmente contar quantos elementos de oxigênio tem. 6 vezes 2 dá 12, 5 vezes 1 dá 5, então eu tenho 17 oxigênios. Ok? 17. Agora, do outro lado,
Como eu considerei que aqui tem 6 e 10, tá? Eu vou pressupor que aqui tem um só. Se não tiver um só, significa que meu balanceamento está tudo errado. Eu vou ter que mudar de novo, tá? Então, vamos rezar para dar certo. 1, tá? Se eu tenho 1, o que vai ter aqui? Vão ter 5 oxigênios, ok? 5 oxigênios. Faltam quantos para 17? Faltam 12, certo? Então, aqui tem que ter 12. Aqui só tem 2, falta o quê? 6 vezes 2 dá 12. E aí eu tenho oxigênio igual a 17. Ou seja, princípio básico de química. Nada se perde, tudo se transforma, tá bom? Então, você vê que o carbono não se perdeu, o hidrogênio não se perdeu, o oxigênio não se perdeu. Entra com a mesma quantidade, sai com a mesma quantidade. É assim que se vai balancear a nossa reaçãozinha aqui. Fechou? Fechou. Agora que a gente sabe isso daqui, a gente tem essa reação, beleza. Vamos partir para os cálculos. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês de um jeito bem simples. Vou explicar duas coisas separadas de um jeito bem simples. Primeira coisa é o seguinte. Isso daqui tudo é como se fosse uma receita de bolo, ok? Quando você coloca... Tem uma receita de bolo, por exemplo, que usa 2 ovos mais 2, vamos chamar assim, mais 100 gramas de farinha, certo? Isso daqui vai dar uma porção, digamos assim, uma porção. Se você quiser 2 porções, você vai fazer o quê? Você vai colocar 4 ovos mais 200 gramas de farinha. Consegue entender isso daqui? É bem simples, né? Se você já tentou cozinhar, você sabe isso daqui. Se você quiser 10 porções, você vai colocar o quê? 20 ovos e 1000 gramas de farinha. Gente, não tem mistério. E a mesma coisa acontece em química. Quando você tem uma reação dessa, a gente não colocou aqui um equilíbrio. O que são esses números aqui? Não significa que vai ter só 6 moléculas, 6 e 5 moléculas. Significa que essa é a nossa proporção básica da nossa reação, ok? Então, por exemplo, digamos assim, se um desses caras aqui desse 10 gramas, certo? Aqui, digamos que tem 20 gramas, certo? Isso aqui é 1 e aqui é 6. Se você colocasse 2, ia ser o quê? Ia ser 20 e aqui ia ser 120. 120 não. Ia ser o quê? Ia ser 12 aqui, né? 12 vezes 20, que ia dar o quê? Ia dar 120, né? Então você faz as coisas de forma proporcional em química. Assim como você faria numa receita de bolo. Não sei se deu para entender. Um exemplo foi ruim aqui que eu me compliquei, mas tudo bem. Você tem que entender só isso, que é proporcional. Coloca isso na sua cabeça. Agora vem um outro exemplo. Imagina que quando a gente está lidando com química, é como se a gente estivesse fazendo uma maquete de uma casa, tá? Você tem uma casa pequena aqui e tem a casa em tamanho real, certo? Para você entender as coisas da casa de tamanho real, você não precisa construir uma casa de verdade e fazer as coisas. Você pode fazer uma maquete. E, fazendo a maquete, tudo que funcionar aqui vai funcionar de forma proporcional aqui. É a mesma coisa com química. Olha só o que acontece. Todos esses elementos bonitos que a gente tem aqui, eles têm uma massa, digamos assim, uma massa básica lá dos elementos químicos. Então, ó, essas massas, elas são passadas aqui, ó, essa massa molar, se eu não me engano. O que isso significa? Significa, olha, que C é igual a 12, certo? Então, aqui eu tenho 6 vezes 12. H é igual a 1, então eu tenho 10. Oxigênio é igual a 16. 16 vezes 5 dá quanto? Dá 5, dá 80, certo? Então, esse cara aqui, se eu somar tudo isso daqui, vai dar quanto? Vai dar 90, aqui vai dar 72, vai dar 162. Ok? 162 vamos chamar de U, porque eu não sei qual que é a unidade dessa porcaria. 162 é a nossa maquete, gente. É o átomozinho ali que a gente está contando. 162. Oxigênio, a gente tem 6 vezes O2. Quanto que é O2? O1 é igual a 16, O2 é igual a 32, vezes 6. Quanto que dá 6 vezes esse negócio aqui? Dá 18, né? Mais 12 dá 192, ok? 192 U. Então aqui a gente descobriu o tamanho da nossa maquete. E o que ele está falando no exercício? Vamos
fazer outra coisa aqui agora. Ele está falando que no tamanho real, na nossa amostra do rio Tietê, a gente tirou 48 miligramas de oxigênio. E ele quer saber qual que é a massa, né? Quantas miligramas desse nosso composto maluco tem. Consegue perceber o que a gente está fazendo aqui? É a receitinha de bolo, né? Se você, na fórmula original, na maquete, né? Na receita base, você entra 162 mais 192, aqui a gente tem que ter valores proporcionais. Então, basicamente, olha só, a gente está fazendo uma proporção, minha gente. Uma proporção onde a gente tem 162 igual a 192 sobre 48. Consegue perceber isso daqui? Né? Não é muito difícil. Alinhou o que é U com U, alinha o que é miligrama com miligrama. Pronto, simples. Como que você resolve agora? A aulinha básica de proporção. Como que você resolve essas contas? Eu sempre tento procurar a proporção que existe entre os números. Então, por exemplo, 48, né? Se eu multiplicar 48 por 4, vai dar 192. Só de olhar eu já sei. Por quê? Porque isso aqui é perto de 50, isso aqui é perto de 200, certo? 50 vezes 4 dá 200. 48 vezes 4 vai dar uns 192, certeza. Né? 4 vezes 8, 32, o último número já dá certo, dá 192 vezes 4. Então, significa o quê? Como é proporcional, esse cara vezes 4 vai dar 162, ok? Ou seja, 162 dividido por 4, que vai dar 4, 0, desce 2, 0,05, 40,5 miligramas, que é a resposta B do nosso exercício. Então, vamos recapitular. O que a gente fez? A gente basicamente interpretou a questão, construiu a nossa reação, balanceou a nossa reação, que é bem tranquilo. Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai contar quantos, né? Qual que é o peso da nossa maquete. Depois a gente vai contar é massa, né? Mas vamos chamar de peso porque a gente entende melhor. Qual que é a massa da nossa maquete? E depois a gente faz uma relação de proporção com a massa que o exercício quer. Todos os exercícios são iguaizinhos a esse. Primeiro passo, né? Constrói. Segundo passo, balanceamento. Terceiro passo, cálculo da massa da maquete. Quarto passo, regra de 3. Tá? Que você pode fazer regra de 3. Eu não gosto de fazer regra de 3. Você pode fazer. E aí você descobre o que você tem que descobrir. Pronto. Todo exercício de estequiometria são em 4 passos. Vamos fazer um outro para você entender que é um pouquinho mais difícil, tá bom? Vamos lá. Nesse exercício aqui, ele é um pouco diferenciado. Por quê? Porque ele usa um negócio chamado pureza, grau de pureza. Ou seja, imagina assim, vamos pensar o seguinte. Você pega uma pedrinha, uma pepita de ouro, e essa pepita tem grau de pureza de 75%. Ou seja, 3/4 dele é de ouro, 1/4 é de alguma outra coisa, de pedra, é de, sei lá, prata, alguma coisa, entendeu? Ou seja, na nossa reação a gente vai ter que fazer uma outra regra de 3 para descobrir isso daqui. Vamos lá. Esse exercício ele já vem quase respondido para a gente. Olha que beleza. Por quê? Lembra o primeiro passo? Era montar a reação. A reação já vem montada aqui. Eu posso cancelar tudo isso daqui, não tem nenhuma informação necessária. Eu tenho a reação aqui, ele dá as massas molares aqui, tá bom? E vamos lá. Então, passo número 1, montar a reação não precisa. Passo número 2, balancear a nossa reação. Não precisa. Por quê? Olha o 2 aqui. Se o 2 está aqui, significa que aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Se você fizer as contas, você vai perceber que isso é verdade. Já está balanceado. O exercício nunca vai te dar um balanceamento pela metade. Tipo, aqui é 2 e aqui não preencheram. Não existe isso. Tá? Então, o balanceamento está ok. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente vê o que ele quer. Ele está dando carbonato de cálcio. Ele está dando esse cara. Não, ele está querendo esse cara aqui. E ele fala que ele dá 14,6 de ácido clorídrico. Então vamos lá. 2HCl.
CO3, certo? Aqui ele está dando para a gente 14,6 e aqui a gente não sabe, é o que a gente quer saber. Agora, isso aqui é o tamanho real, olha só, o quanto que o exercício está dando para a gente. A gente tem que descobrir agora o tamanho da maquete. Qual que é o tamanho da maquete? 2 vezes, né? 2 vezes. Quanto que é? 1 mais 35,5, certo? Que dá 36,5. 2 vezes 36,5, quanto que dá? E lembrando, né, que é matemática básica. Esse 2, ele está multiplicando toda a nossa molécula. Não está falando que é 2 de hidrogênio, senão 2 estaria aqui, ok? Tem que lembrar desses detalhezinhos básicos, né? Aqui vai dar 0, vai dar 1, 2, 3, 6, 7, né? 73, é isso? Então aqui a gente vai ter 73 U, certo? Ou gramas por mol. Não sei qual que é a unidade, eu fico muito bugado com isso. 73 gramas por mol. Aqui a gente tem o Ca, que é 40, C, que é 12, O3, que é 16, vezes 3 dá 48, certo? 48 mais 12 dá 60, 60 mais 40 dá 100. 100 gramas por mol. Então aqui a gente tem os valores das maquetes e aqui a gente tem os valores da casa real. A gente vai fazer agora uma proporção. 14,673 igual a x sobre 100. Vamos lá. Aulinha de proporção de novo. Qual que é a relação de 14,673? Bateu o olho, sem que ver que isso daqui é o quê? Vezes 2, certo? 73 vezes 2 dá 146. Consegue perceber isso daqui? De cara você consegue ver a relação. Só que tem uma vírgula, ou seja, é 0,2. Se aqui multiplica por 0,2, aqui também multiplica por 0,2. 100 vezes 0,2, né? X igual a 20. Ok. Ok. Então a resposta deu 20? Não deu 20. Porque o nosso 20, olha só, ele está falando que a gente tem 75% de pureza. Então o nosso 20 gramas, digamos assim, só tem 75%. Para descobrir quanto que dá 100%, se vocês descobrirem, olha só, como é que você faz? Regra de 3, né? Ou proporção. No caso aqui é melhor regra de 3, porque não existe uma relação muito boa entre os números. Então vai dar o quê? Vai dar 20 vezes 100 dividido por 75. Que é uma conta dos infernos. Meu Deus, quem é que colocou esse tipo de conta aqui? Você vê que essas contas mais quebradas são exercícios de livro, ó. Não é de universidade, não tem universidade. Tá? Então, quanto que vai dar 2.000 dividido por 75? É isso que a gente vai descobrir. Aqui, ó, vai dar... Eu odeio fazer essas contas. Vai dar 2 vezes 175, vai sobrar 50, certo? Então... vou ter que apagar alguma parte aqui para fazer essa conta. Paga isso aqui. 75. A gente pode simplificar isso daqui dividido por 5, os dois lados. Certo? Vai dar 10, 15. Dividido por 5 ali. Vai dar 20... 400. A gente pode dividir por 15 de novo, por 5 de novo, vai dar 80, vai dar 3. Agora sim ficou mais fácil de fazer a conta. 2 vai dar 20, aí vai dar 6, né? Vai sobrar 2, 6, 6, é isso? Por aí, mais ou menos 22,6 vai dar essa conta. Deixa eu conferir aqui, né? Porque eu sou mestre em errar continha básica. 26,67 vai dar. Então, 26,6, tá? Deu a resposta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Gramas.
O que eu quero dizer é o seguinte, vocês viram que os passos são praticamente os mesmos, né? A gente faz a reação, vê se tem que balancear, calcula as massas e faz regra de 3. Todos os exercícios de estequiometria são muito parecidos com esses. Todos os exercícios que eu peguei aqui no livro são parecidos, por isso que eu achei até desnecessário fazer mais do que 2 questões, porque eles são tão iguais que você não tem por que fazer, né? Então, minha recomendação é o seguinte, você vai procurar exercícios de estequiometria, fazer uns 3. Você vai tentar aplicar o passo a passo, descobrir qual passo que você acertou ou errou, se você tem errado, né? E ir se aprimorando. Com 3 exercícios, mais ou menos, você já vai ter entendido a matéria e bola para frente, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mesmo para você que assistiu até o final. Quero deixar uma recomendação para vocês. Caso vocês queiram dicas, né, desse tipo, um método de estudos que seja muito mais prático e viável para vocês que são estudantes, que estão aí na correria, tenta conhecer o método Gabaritei, né, que é o método que eu criei para vocês estudarem. O link está aqui na descrição e também colabora com o desenvolvimento do nosso canal aqui, né, financiamento do nosso canal, além de garantir a sua aprovação no vestibular. Então, nos vemos no próximo vídeo e até breve.